Ayrton, o PT está dando muita pancada no partido do Cunha? Eu não entendi bem essa convenção do PT, não sei para que ela foi realizada. Porque tudo isso que foi tratado lá, o presidente Dilma tinha que ter discutido antes com o partido, antes de mandar as medidas provisórias, que mandou na gestão anterior. Isso tinha que ser um debate partidário, um debate com os seus coligados, para depois mandar isso. Tudo isso é feito de uma má condução da questão política no Brasil. Então, o ius esperniano de uns petistas, os outros com outras propostas, e aqueles agora, ninguém falou em deixar cargo nenhum do governo. Isso eu não vi nenhum discurso lá, olha, não vamos apoiar e por isso vamos tirar o nosso time do governo. Isso ninguém falou, certo? Ninguém ameaçou nada disso. O presidente Dilma devia ter ouvido o partido antes de tomar essas medidas, mas ouviu. Estava lá o Mercadante, estava lá o ministro da Saúde, o ministro da Guido Mantega, estava lá o ministro do Planejamento, decidindo sobre essas medidas que são consideradas hoje pelo PT como totalmente impopulares, antipopulares, contra o povo, contra o trabalhador. Ora, mas são os próprios ministros do PT que adotaram essa providência. Não foi o Levi, vamos fazer justiça, não foi o Levi, não. O Levi chegou lá, já estava isso proposto, não é? Então, esse congresso, a meu ver, podia ter sido um pouco mais construtivo. O Vila, é um sinal de que o PMDB, essa fala do Cunha, é um sinal de que o PMDB vai fazer um voo solo ou vai se coligar com outro partido nas próximas eleições presidenciais? É provável, viu, William, porque teve esses gritos de fora Cunha. E eu queria só aproveitar a oportunidade, já que apareceu a convenção, isso foi no sábado, eu fui mencionado pelo presidente Lula no discurso que ele fez escrito, portanto, não é um momento em que ele falou de improviso, não. Ele leu o discurso e ele fez uma citação direta a mim, dizendo o seguinte, que eu sou o historiador que não sabe nada de história. Eu gostaria de dizer ao presidente Lula que nós temos muitas diferenças. Então, por exemplo, o senhor disse que o Napoleão foi na China. O senhor é a única pessoa da história da humanidade que sabe isso, que Napoleão foi na China. Parabéns. O senhor, por exemplo, elogiou em 1979, na entrevista à revista Playboy, Hitler, dizendo que ele tinha uma firmeza e muita determinação. É verdade, nos campos de concentração, né? O senhor tem toda a razão. O senhor, por exemplo, que domina muito a geografia, disse que o Atlântico é um rio. Parabéns, presidente. O Atlântico não é um oceano, é um rio. E o senhor disse também, entre outras tantas coisas, que a Bolívia não faz fronteira com o Brasil. Ele tem razão, são só 3.000 quilômetros. O que são 3.000 quilômetros para um geógrafo chamado Luiz Inácio Lula da Silva? Portanto, quando o senhor fez a crítica a mim, direta no discurso que o senhor leu, com dificuldade, por sinal, mas o que o senhor leu, o áudio está no Facebook, vocês podem confirmar. Eu gostaria de dizer ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva que nós somos muito diferentes. O senhor tem como princípio não ter princípio no campo ético, moral e político. E nós temos outra diferença. As minhas mãos aqui, elas estão limpas. Agora, com relação ao senhor Eduardo Cunha, ele tem um protagonismo raro na história recente da Câmara dos Deputados. Depois do Ulisses Guimarães até hoje, não teve um presidente da Câmara com a importância que ele tem. Ou seja, ele mostra a diversidade do Brasil. Está sendo discutido pontos de maioridade, a questão da reforma política, as questões de previdência. Em suma, a Câmara passou a ter vida e passou a ser um local de discussão política e não um mero puxadinho do Palácio do Planalto. Se ele tem interesses políticos, se ele defende a OAB, todo mundo tem seus interesses políticos, todos os partidos políticos, todas as suas principais lideranças. Eu acho que está claro que o PMDB está abandonando o barco no primeiro semestre do governo, que falta 3 anos e meio. No primeiro semestre, né, já está abandonando. Ele deixou claro, ele era uma das principais lideranças, mostrou muita habilidade na gestão da Câmara dos Deputados, transformou aquilo num ator, hoje ele é um importante ator da cena política brasileira e tal. E o PMDB aponta para 2018, ele não tem candidato, vai lembrar, William, a presidente desde 1994. O PMDB, nas últimas... Sempre apoia alguém. Ele só teve 2 candidatos. Em 1989, o Ulisses Guimarães, uma candidatura fracassada, e em 1994, Orestes Quercia. A partir de então, ou ele faz a composição como vice, ou acaba apoiando uma das candidaturas. Ou seja, ele deu um novo protagonismo e é um sujeito, e é um personagem importante, polêmico, mas deu vida à Câmara dos Deputados. Ayrton Soares, o Marcos Wood aqui pelo Facebook. O PMDB não é muito diferente de outros partidos, vai com quem está ganhando, quando ele mesmo que sai ganhando sempre. Se o PT estivesse com a popularidade em alta, Eduardo Cunha faria isso ou não?
Claro que não. Não, deve ter se beneficiado no Rio de Janeiro. Ele trabalhou no Rio de Janeiro com o Pezão, não é? Não foi? Não era no esquema lá? O governador do PMDB não era o Pezão? E o Pezão recebeu o governo do governador, o governo do... que o Sérgio Cabral. Sérgio Cabral foi o que mais recebeu benefícios do governo federal. Quer dizer, toda a campanha do PMDB do Rio de Janeiro teve como sustentação um investimento maciço de recursos que o governo federal, Lula, Dilma, fizeram no Rio de Janeiro. Eles são beneficiários da política que o governo Dilma e Lula fizeram no Rio de Janeiro. São beneficiários, porque conseguiram eleger o Pezão depois do Sérgio Cabral. Então, eu não sei. Agora, o PT não é um partido, o PMDB não é um partido. O PMDB é uma frente organizada dentro de uma estrutura chamada partido. Que frente é essa? A frente que tem um presidente da Câmara que está lá apontado como envolvido no esquema do Lava Jato. Está brigando pelo poder-geral da República, ameaçando tirar dele poderes de reeleição, mas está lá, foi apontado lá no Lava Jato, o seu gabinete tramou lá um esquema para uma possível extorsão. Tudo isso não sei o que estou dizendo, não, é o Ministério Público Federal que está dizendo, não é? O presidente do Senado não fica por menos. Então, não são esses os grandes valores do Legislativo brasileiro. O Ulisses Guimarães nunca teve envolvimento com nenhum tipo de corrupção, nenhum tipo, nem foi acusado. Porque qualquer paralelo desse cidadão com o Ulisses Guimarães, da Taverna à Vila, é um absurdo, não é? O Ulisses Guimarães tem um papel histórico. Esse Eduardo Cunha talvez tenha um papel histórico, sair da presidência e ir para a cadeia, se a denúncia for acolhida e se for condenado. Então, vamos botar os pingos nos is. Não é esse o valor que o Legislativo brasileiro tem que ter, nem ele, nem o Renan. Tem que falar, né? Não falei nada disso. Eu acho que você está com um problema de audição. Você me desculpe porque não disse nada disso. O que eu disse... Está gravado. Mas qual o problema que está gravado? Você associou o Ulisses Guimarães. Não, você não entendeu nada. Eu entendi tudo. Você não entendeu nada. Eu estou falando para o telespectador que é ele que tem que entender. Não, ele que tem que entender para o que eu estou falando. Ou seja, o protagonismo da Câmara dos Deputados, nós não temos um protagonismo, uma importância, desde a época que ele foi 3 vezes, o Ulisses Guimarães era presidente da Câmara dos Deputados, presidente da Assembleia Constituinte, presidente do PMDB e vice-presidente na prática da República, constitucionalmente, porque o Sarney era o presidente e não tinha vice, como é sabido e tal. Portanto, a Câmara dos Deputados tinha naquela época, estou falando nos anos 80, na segunda metade dos anos 80, um enorme protagonismo. A partir dali ela foi perdendo importância, tal. Basta lembrar que quem se recorda do último presidente da Câmara dos Deputados, né? E a Câmara dos Deputados passou a ter vida, as pessoas vão lá, polemizam, discutem, participo das comissões, então tem a discussão da maioridade penal, que foi objeto de discussão aqui, tem a discussão que envolve a questão da reforma política. Eu acho que em uma série de coisas eu discordo dos encaminhamentos da Câmara. Agora, não posso discordar, que é uma questão não de argumento, mas é um fato que nós estamos vendo, que ela se transformou num espaço importante da luta política no Brasil. Os vários grupos sociais vão lá se manifestam, os partidos políticos e tal, e graças à vitória que ele obteve, o senhor Eduardo Cunha, contra o Palácio do Planalto, na sua eleição, a 1º de fevereiro desse ano, enfrentando Arlindo Quinalha e o Júlio Delgado, que era o candidato do PSB. Ele venceu no primeiro turno e tem dado vida àquilo. Agora, todo mundo tem seus projetos políticos próprios, tal. O que importa é que a casa passou a ter vida. Isso que é legal. O Severino Cavalcante, do Baixo Clero, foi presidente da Câmara. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, está propondo fazer um shopping center. Não, mas ao lado da outra Câmara. Coisa, isso não... Dobrou, triplicou a verba pessoal dos deputados, para eles distribuírem como querem. Fez uma campanha que nem o Beto Clero da época fez. Espera um pouquinho. Não, você defensor. Não sou defensor nenhuma nesse caso, que são opiniões distintas, né? Não é tempo, não. Quem determina o tempo é ele. Eu só queria observar, não é questão de defender ou não é nesse primarismo de limpador de para-brisa, de mocinho bandido, não é isso. Né? Ele tem seu projeto político, tem as suas ideias, que não são as minhas, por exemplo, sobre muitas das coisas, mas eu tenho de reconhecer, isso é reconhecer o óbvio, que transformou a Câmara dos Deputados em um importante espaço político, não é um puxadinho do Palácio do Planalto. E isso é importante, a independência entre os poderes, entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que o projeto criminoso de poder, segundo Celso de Mello, decano da Suprema Corte, tem como objetivo o quê? Apresar os outros poderes e o Executivo só mandar. Nesse sentido, a gestão Eduardo Cunha, ela é positiva para a democracia, nesse sentido.
O mais novo, isso, né? A delação premiada não mais é que o depoimento de um corréu que muda de lado. Na ditadura militar... Não é isso. Nós tivemos... Ele não é réu no processo. Não. Delação premiada não é isso. Ele não é réu no processo. Delação premiada é outra coisa. Ele é um corréu no processo Delação premiada que é outro negócio. resolveu entregar tudo que sabia, delatando os outros. Então, essa delação. E que recebe como prêmio uma consideração na fixação das penas. Essa delação premiada é isso. Eu delato e sou premiado. Se isso não for assim, então eu estou redondamente enganado e não estou. Agora, eu quero lembrar que no tempo da ditadura, nós tivemos a figura dos arrependidos. Os militantes da luta armada que renegaram a sua prática, traíram seus companheiros, entregaram seus companheiros, causaram vários assassinatos por parte da ditadura, dos órgãos de segurança, e foram absolvidos nos processos que tinham na justiça militar. Foram excluídos dos processos. Então, delator é delator. Para mim, não me cheira bem. Meu Deus do céu, peço por favor às pessoas que estão nos assistindo, não associem colaboração com a justiça, como chama em outros países a delação premiada, com tortura da ditadura militar e os arrependidos. Não há, por Deus do céu, dos deuses do Olimpo, nenhuma relação, meu Deus do céu, entre uma coisa e outra. A colaboração com a justiça, por exemplo, no caso da CBF, FIFA, o escândalo, é o que o J. Ávila estava fazendo, com documentos, não é com fala, com gravações e que auxiliando a justiça e sendo premiado, sendo punido, no caso dele, por exemplo. Estou dando um exemplo concreto, devolvendo milhões e milhões de dólares, quase lá 150 milhões de dólares e tal, e tendo a diminuição da pena, mas cumprindo a pena, né? No caso ali, é no caso da justiça americana, que é a colaboração com a justiça. Quando isso passou a ser adotado no Brasil, isso foi um passo à frente. Isso não tem nada a ver com tortura, com pau de arara, como teve no regime militar, que é algo abjeto, né? Que tem que sempre ser lembrado. Colaboração com a justiça é outra coisa, e eu, por exemplo, uso aqui a expressão de Vladimir Aras, chefe da Cooperação Internacional do Ministério Público Federal, que explica como que a delação premiada, ela facilita o trabalho da justiça, por exemplo, de recolher dinheiro escondido no exterior que retorna ao Brasil aos cofres públicos. Isso eu estou me referindo a um procurador do Ministério Público Federal. Não há nenhuma relação entre dedo duro, arrependido, tortura e delação premiada. Delação premiada é de um Estado democrático de direito, como nós temos, e ditadura é outra coisa. Em instantes, fala aí. O delator da ditadura Que é isso? recebia um prêmio. Era solto, não era condenado e era tirado da prisão da ditadura. O delator aqui recebe um outro prêmio. É uma sentença mais branda e compatível com as denúncias que ele entrega daquilo que conhece de fato criminoso. Se há diferença entre isso, ficou muito bem apontado pelo companheiro Vila aqui, que existem muitas diferenças. Parabéns. Não, pera um pouquinho. Existem, de fato. Não, isso é uma questão, aqui é TV Cultura. Se fosse o programa do Ratinho, não tinha problema. Mas nós estamos sendo comparados aqui ao programa do Ratinho. Delação premiada não tem nada a ver com arrependidos da ditadura militar. Por Deus do céu, hein? Vamos seguir. O que é isso? Em instantes.